aí, cartoleiras e cartoleiros, tudo bem com vocês? Cheguei com a escalação para a 10ª rodada do Cartola. E na rodada 9 fechamos com 73 pontos. Gostei do desempenho. O Verratti foi o meu capitão, porém eu esperava mais. Acabei ficando sem 2 jogadores. O Arrascaeta não jogou e no meu banco de reservas o Jean Lucas foi expulso. Ou seja, fiquei sem um meia. E na zaga eu escalei o Bruno Fux do Palmeiras, que perdeu o SG e entrou apenas no final do jogo diante do RB Bragantino e acabou zerando na pontuação. Mas é isso, de modo geral, achei que foi uma pontuação ok para a rodada. E vocês, quantos pontos fizeram? E é claro, se você não for inscrita ou inscrito aqui no canal do Cartola, se inscreva, curta o vídeo, compartilhe e comente à vontade. Ainda é início de temporada, tem muito conteúdo de Cartola para vocês ao longo do ano de 2025. O mercado do Cartola para a rodada 10 fecha às 6h29 deste sábado e 2 jogos abrem a rodada. Um clássico carioca entre Fluminense e Vasco e outro jogo é entre São Paulo e Mirassol. E aí, escalou algum jogador dos confrontos? Me conta nos comentários. De olho nele para a 10ª rodada aqui do Cartola. E a regra, é claro, sempre indicar um nome diferente para a rodada, porém com potencial. E o nome da vez é do atacante Lucas Barbosa, do RB Bragantino, que joga em casa diante do Juventude, o seu ex-clube. O Lucas Barbosa custa um pouquinho mais de 8 cartoletas, é um jogador veloz e muito forte na bola aérea. O Juventude tem a pior defesa da competição. E aí, vai escalar? No gol, eu optei pelo João Ricardo, goleiro do Fortaleza, que joga em casa diante do Cruzeiro. No achismo que o jogo termine 0-0, mas caso o Fortaleza leve gol, eu tenho muita confiança no João Ricardo, é um goleiro muito seguro, então deve garantir alguns pontinhos de defesa. O João Ricardo custa 10,31 cartoletas. E aqui na lateral, o nome unânime é o do Juninho Capixaba, do RB Bragantino, que joga em casa diante do Juventude. O RB Bragantino é o 4º colocado do campeonato, vem de bons jogos, de bons resultados, e o Juninho sempre muito cartoleiro, com muita média básica, muito regular. A média mandante dele é de 8,02 pontos. Também é um lateral que aparece bastante no ataque do Bragantino, e o Juventude tem a pior defesa da competição, já sofreu 21 gols. E o meu outro lateral será o Marlon, lateral do Grêmio, que joga em casa diante do Bahia, um jogo bem importante para o Grêmio, que se encontra nas zonas de rebaixamento. O grande diferencial aqui na escalação do Marlon é a questão das bolas paradas. Ele cobra algumas faltas e escanteios, isso potencializa na questão de participação de gol. A média mandante do Marlon de 5,63. Além disso, o Bahia é um time muito ofensivo, então eu acredito também que o Marlon consiga ter um bom desempenho nos desarmes. E é sempre muito complicado escalar os zagueiros, porém optei por 2 nomes que geralmente correspondem mesmo sem o SG. O primeiro deles é o Lianco, do Atlético Mineiro, que tem um jogo difícil diante do Corinthians, porém a média mandante do Lianco é de 8,80, uma ótima média. E o outro zagueiro é o Pedro Henrique, do RB Bragantino, que é um zagueiro mais visado na rodada e tem uma média mandante de 6,52. Como eu já mencionei, o Bragantino joga em casa e recebe o Juventude. E aí, escalar ou não a Arrasca contra o Palmeiras fora de casa? Eu entendo que seja um jogo super difícil, mas veja bem, o Palmeiras é o líder do campeonato com 22 pontos, o Flamengo ocupa a 2ª posição com 18 pontos. A diferença entre os times é de 4 pontos. Palmeiras vencendo, a diferença aumenta para 7. Flamengo vencendo, a diferença cai para apenas 1 pontinho. Em caso de empate, a diferença de pontos continua a mesma. Sendo assim, pensando na questão da importância desse jogo e pelo momento do Arrasca, que é o artilheiro ao lado do Verratti com 7 gols marcados, eu estou com ele aqui no meu time, mas eu entendo que é um jogo difícil. Porém, eu confio muito no Arrascaeta, no potencial que ele tem, na regularidade dele nos jogos até então aqui no Cartola. Então, estou com ele aqui no meu time. Na segunda vaga, aqui no meu meio de campo, eu optei pelo Arias do Fluminense, que tem um clássico diante do Vasco. O Arias sempre é um jogador muito regular, com média básica. A média mandante do Arias é de 8,07. Ele bate pênalti, cobra algumas faltas também, mas é aquilo, é um jogador que sempre entrega boa pontuação, mesmo sem gol ou assistência. Por fim, o meu último meia, que será um meia de muito custo-benefício, que é o John, do RB Bragantino, que enfrenta o Juventude, como eu já mencionei.
O Juventude tem a pior defesa da competição, sofreu 21 gols, sendo que desses 21 gols, 16 gols foram fora de casa. O John cobra algumas bolas paradas, isso é um diferencial. Eu vejo um confronto muito favorável e de potencial para ele nessa rodada. E agora sim, o ataque para a 10ª rodada. Eu tô no clássico 4-3-3, porém confesso que eu gosto bastante do 4-4-2 na rodada. Vamos ver se até o fechamento do mercado eu mantenho o clássico ou arrisco no 4-4-2. Bom, o meu primeiro atacante, mais uma vez, é ele, Verratti, atacante do Vasco, que tem um clássico diante do Fluminense. O grande diferencial do Verratti é a bola aérea, ele é muito forte em jogadas aéreas, fez 2 gols na última rodada e agora é um dos artilheiros ao lado do Arrascaeta, com 7 gols marcados no Campeonato Brasileiro. E eu fiz uma leve pesquisa em relação ao clássico entre Vasco e Fluminense. O Verratti enfrentou o Fluminense 5 vezes, já marcou 3 gols e deu 2 assistências. Um ótimo retrospecto. Ocupando a segunda posição aqui do meu ataque, o Hulk, atacante do Atlético Mineiro, que tem jogo difícil diante do Corinthians. 8 jogos, 1 gol, 2 assistências, 17 finalizações. Em números, talvez não seja a melhor temporada aqui no Cartola. Porém, o Hulk é o Hulk, sempre com muito potencial. E o Corinthians levou 9 gols fora de casa. Por fim, o Eduardo Sacha, atacante do RB Bragantino, que enfrenta em casa o Juventude, como eu já mencionei, um atacante de muito potencial na rodada. O Juventude sofreu 16 gols até então fora de casa. E o Sacha é o centroavante, é a referência no ataque do RB Bragantino. Seguindo a lógica aqui da minha escalação, o meu técnico será o Fernando Seabra, técnico do RB Bragantino. No banco de reservas eu escalei o Rafael, goleiro do São Paulo, na lateral João Pedro do Grêmio e na zaga o Wagner Leonardo, também do Grêmio. Meio de campo com o Lucas Lima do Sport e no ataque como um atacante reserva de luxo, o Lucas Barbosa, que foi minha dica no quadro aqui de olho nele, atacante do RB Bragantino. E de capitão, mais uma vez, a faixa é do Pirata, novamente com o Verratti de capitão aqui no Cartola. E assim ficou a escalação do Olé feminino para a 10ª rodada. No gol, João Ricardo, goleiro do Fortaleza. Em uma lateral, Juninho Capixaba, do RB Bragantino. E na outra, o Marlon, lateral do Grêmio. Zaga escalada com o Lianco, do Atlético Mineiro. E o Pedro Henrique, zagueiro do Red Bull Bragantino. No meio de campo, a Arrascaeta, do Flamengo. Arias, do Fluminense. O John, do RB Bragantino. Já no ataque, o Verratti, de novo como meu capitão, atacante do Vasco, Hulk, do Atlético Mineiro, e o Eduardo Sacha, atacante do RB Bragantino, de técnico Seabra, do RB Bragantino, e atacante de luxo também do RB Bragantino, estou com o Lucas Barbosa. E sim, o meu time ficou na base do RB Bragantino. Titulares, eu escalei 5 peças, contando com o técnico, e coloquei também em reserva de luxo um atacante do RB. Eu vejo um time de muito potencial na rodada, é o 4º colocado, vem de bons jogos, de bons resultados, e enfrenta o time que tem a pior defesa e que sofreu 16 gols fora de casa. É bem verdade que o Juventude mudou de técnico, porém, ainda assim, vejo o RB com muito potencial e com muito favoritismo nesta rodada. Não esqueçam que é uma escalação prévia, até o fechamento do mercado, muita coisa pode mudar, pode alterar aqui no meu time. O meu time final você confere no meu Instagram, @CamilaCCampos. Obrigada pela companhia em mais um vídeo aqui no canal do Cartola. Eu desejo uma ótima rodada e, é claro, coma super mitada. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!